A amizade entre Jonatas e Davi. Olá, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história incrível e emocionante da Bíblia, a amizade entre Davi e Jonatas. Uma história de coragem, lealdade e amizade inabalável que nos ensina lições valiosas. Fiquem ligados até o final porque essa história é cheia de reviravoltas surpreendentes. Se ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Davi, o pastor de ovelhas humilde, é escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Sua unção por Samuel é um momento marcante e o início de uma jornada extraordinária. A amizade instantânea entre Davi e Jonatas, apesar das circunstâncias, era de uma lealdade mútua. Jonatas era muito leal a Davi e o ajudou na perseguição implacável de Saul ao amigo. A triste despedida quando Davi percebe que precisa fugir para salvar sua vida. As lágrimas e promessas de amizade eterna entre Davi e Jonatas. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em duas divisões, ficando uma delas sob a liderança de Jonatas. É nesse contexto que ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Geba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai depois de quebrar, sem saber, um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo, porém os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. Isso também deixa claro que o grande perturbador de Israel era Saul, e não Jonatas. As qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte. A história de Jonatas relatada nos textos bíblicos deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador nas técnicas de guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança de seu pai. Por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e, ao mesmo tempo, honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias, e lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e sua armadura. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo com seu próprio pai lhe pressionando a trair seu melhor amigo. Foi ele que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada. Jonatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel, e, ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro, e quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo. Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Jonatas morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos, Abinadab e Malquizua, e seu pai, o rei Saul. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-Sean, até que foram tomados pelos moradores de Jabes-Gileade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Quando soube da morte de Jonatas e Saul, Davi se lamentou profundamente. E assim, chegamos ao fim dessa incrível história de Davi e Jonatas. Uma história que nos mostra a importância da coragem, da lealdade e da amizade em meio aos desafios da vida. Que possamos aprender com esses personagens bíblicos e aplicar esses valores em nossas próprias vidas. Obrigado por acompanharem mais um vídeo, deixem seus comentários sobre o que acharam, compartilhem com os amigos e não esqueçam de deixar aquele like maroto. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!